Olá, alunos! Eu trago então essa aula para ajudar você na hora de fazer a recomendação dos florais. Antes da atualização havia já um vídeo explicativo, só que nesse vídeo eu não mostrava passo a passo como era feito esse processo. Eu acredito que mostrando passo a passo ficará mais claro para que você faça a sua recomendação. Na área do curso também, vocês têm disponíveis arquivos para download com um formato pronto, onde você só vai acrescentar as informações. Você pode utilizar esse formato pronto. Pode pegar as informações que eu vou passar para você aqui e adaptar, então, nesse formulário já pronto. Agora, se você quiser fazer o seu próprio bloco de recomendação, ou você já trabalha com terapias holísticas e já tem seu bloco de recomendação, também você pode utilizar, então, o seu bloco, certo? Informações interessantes, de serem colocadas no rodapé deste bloco, então, são o seu nome. Se você, de repente, for mandar fazer esse bloco, você pode colocar aqui, então, o seu nome, o seu endereço, o endereço onde você atende e um telefone comercial. Telefone que você utilize para essa finalidade e que você pode desligar fora do seu horário de atendimento ou quando estiver atendendo, pode deixar no silencioso. São informações interessantes para constar no rodapé. Você pode adaptar também conforme você achar melhor. Para fazer a recomendação, quais são os dados que você precisa colocar aqui no formulário? Então, você precisa colocar o nome do cliente, ou seja, da pessoa que você está atendendo. Então, você vai colocar aqui em cima, olha, o nome da pessoa, tá? Por padrão, nós colocamos florais de Bach embaixo. A farmácia sabe que os componentes que nós vamos listar aqui são florais de Bach. Mas, de qualquer forma, é interessante ter essa informação aqui até mesmo para o próprio cliente. Às vezes ele quer falar para alguém que está utilizando florais, então ele vai saber que são os florais de Bach, porque existem inúmeros sistemas de florais atualmente. Então, é interessante colocar o nome logo abaixo, florais de Bach, é dessa forma que eu faço também. E aqui eu irei listar quais são os florais que eu vou indicar para essa pessoa. Vejam bem, uma dúvida bastante recorrente: se o Rescue precisa ser recomendado separado, se as 5 fórmulas que fazem parte do Rescue contam na hora de fazer a listagem da formulação. E eu já coloquei essa informação no curso, mas eu quero deixar bem claro para vocês. Se você optar por utilizar o Rescue combinado com outros florais, você fará dessa seguinte forma, olha. Eu escrevo Rescue e logo abaixo eu vou listar os outros florais que eu vou recomendar. Então, por exemplo, aqui eu posso listar aqui uma recomendação. O Elm, vou recomendar também o Larch e vou recomendar também o Sweet Chestnut. Olha, aqui está a minha recomendação para essa pessoa, tá? Eu vou colocar um pouquinho mais para cima para caber. Uma outra informação importante, eu estou fazendo no computador para que fique bem claro para vocês visualizarem. Não é obrigatório fazer isso no computador. Você pode fazer no computador, hoje em dia é uma prática usual, até algum tempo era só manual, mas hoje em dia também pode ser feito no computador, ou você pode fazer com a escrita manual, não tem nenhum problema, ok? Então, vejam, aqui eu recomendei 4 florais, o Rescue mais 3. Eu não vou contar os 5 florais do Rescue separadamente. O Rescue é uma fórmula só. E eu posso aliar, então, com outros florais na mesma recomendação. Lembrem-se que nós recomendamos que seja recomendado de 1 a até 6 florais. Então, aqui eu poderia colocar mais 2, se eu quisesse. Mais que isso, nós orientamos que seja trabalhado no próximo momento. Entenderam? Vocês não têm um número fixo de florais para recomendar. Vocês vão recomendar de 1 a 6, dependendo da necessidade que vocês identificam naquele momento.
E se vocês forem utilizar o RESC, vocês podem colocar junto na mesma recomendação. Está bem claro esse ponto? Ok. Depois que eu listei aqui os florais que eu vou recomendar, eu vou acrescentar como a pessoa deve consumir esses florais. Eu vou colocar a forma padrão. Tomar 4 gotas 4 vezes ao dia. Aqui. Lembrem-se que existem situações em que essa posologia, que nós chamamos, né, pode mudar. Eu posso colocar 5 gotas 4 vezes ao dia, até 6 gotas 4 vezes ou 3 vezes ao dia. Posso colocar um floral para ser tomado a cada 2 horas, em caso de emergência, por um curto período de tempo, né, 2 ou 3 dias. Posso colocar um floral para ser tomado a cada 2 horas, numa situação, por exemplo, um concurso, né, um casamento, uma situação em que a pessoa está sob pressão. Então, você pode adaptar neste campo, ok? Se você estiver recomendando da forma padrão, lembrem-se de olhar lá na posologia padrão. Neste caso, 4 gotas 4 vezes ao dia. Se for criança também, tem que adaptar, né? Para o bebê é somente 2 gotas, para a criança de 7 a 12 anos, 3 gotas. Então, aqui é que vocês colocarão essa orientação. Um outro ponto, se você optar por utilizar o spray, irá colocar 3 borrifadas 3 vezes ao dia, por exemplo. Se for optar por pomada, né? A pomada geralmente ela é utilizada em inchaços, né? Ferimentos, espinhas. Também é preciso colocar ali, aplicar no local 1 vez ao dia ou 2 vezes ao dia. Lembrando que cremes, pomadas não podem ser aplicados em cicatrizes. Então, uma vez que eu coloquei ali qual é a frequência, a forma que eu vou tomar, eu coloco as observações. Observação. Na observação, eu coloco qual é a apresentação que eu quero, né, que seja fabricado esse floral, qual é a diluição e qual é o veículo. Então, vamos ver. Se eu estou aqui falando sobre um adulto e eu quero que ele consuma, né, em torno de 20 a 30 dias, nós colocamos aqui um frasco com 60 ml. Geralmente, por padrão, os florais são confeccionados em frascos com 30 ou 60 ml. Vocês têm no curso também uma tabelinha onde eu coloco mais ou menos a duração de cada floral de acordo com a faixa etária, no tópico da diluição. Lembrem-se que para crianças dura mais tempo, porque ela consome uma menor quantidade por dia. Então, para uma criança, um frasco com 30 ml é o suficiente. Se você quiser fazer um tratamento de curto prazo, com as situações mais emergenciais, por exemplo, um frasco com 30 ml é suficiente. Se precisar utilizar um catalisador, como por exemplo o Wild Oat, né, que seria por 2 semanas, então um frasco com 30 ml é o suficiente. Mas se você quer um tratamento um pouco mais prolongado, um frasco com 60 ml para adultos. Próximo tópico que eu vou colocar é a diluição, ou seja, qual é o veículo de diluição, como eu quero que seja diluído e qual é a concentração. Algumas farmácias não pedem essa informação. Eu antes mandava fazer os florais em uma outra farmácia da minha cidade, que ela não pedia isso, só se colocava se fosse um caso especial. Por exemplo, a pessoa não quer utilizar o brandy, quer utilizar vinagre de maçã, né? Então, se fosse uma observação especial, eu colocaria aqui, senão não precisava. A própria farmácia faria essa fórmula com a diluição padrão, que é o brandy, né? O veículo é o brandy, e a diluição padrão em torno de 20%. Eu comecei a enviar os florais para uma outra farmácia, e essa outra farmácia pede a diluição e a porcentagem, a concentração. Então, a minha recomendação é que, para evitar o transtorno de repente a pessoa ter que voltar, já coloquem aqui na observação qual é a diluição e qual é a porcentagem. Então, vamos relembrar. Coloquei o nome do cliente, especifiquei que são florais de Bach, listei os florais que eu preciso que essa pessoa tome, coloquei a forma como essa pessoa irá consumir, coloquei qual é a apresentação que eu estou recomendando, né? Então, um frasco, quando é para gotas,
Spray com 60 ml, se fosse em spray. Pomada com 60 ml. A pomada não precisa colocar a quantidade. Em forma de pomada, né, em base, como é explicado lá no tópico da pomada, precisaria colocar aqui. Então, aqui a forma de apresentação. E logo abaixo, você colocará, então, qual é a diluição. Então, vamos supor que é o padrão, né? Diluição em brandy, concentração, não precisa nem escrever concentração, eu posso colocar a 20%. Diluição em brandy a 20%. Esse aqui é o padrão, que é a diluição no conhaque, o brandy, e 20% a porcentagem desse diluente que irá na fórmula. Eu não preciso colocar quantos ml ou quantas gotas são, é só colocar a porcentagem. Se eu quero uma fórmula um pouco mais forte, eu posso colocar aqui 30%. Se eu estou fazendo para uma criança, 10%. Se a pessoa tem algum problema, alguma restrição aqui com o brandy, é aqui que eu vou alterar. Então, vamos supor que a pessoa não queira utilizar a fórmula com álcool. Então, eu posso colocar aqui diluição em vinagre de maçã a 20%. Olha. Então, aqui eu já especifiquei que eu quero em vinagre de maçã. Essa fórmula não será feita com álcool. Certo, pessoal? Terminando esses tópicos, eu coloco aqui o meu nome. Aqui, quando eu coloquei aqui essas informações, seriam impressas, né? Seriam impressas. Concluindo aqui, eu posso colocar o meu nome, assinatura, pode ser nome ou assinatura, e embaixo a data. Para concluir, então, esse tópico, tá? Olha, nome ou assinatura e a data. Para concluir, ok? Se a pessoa tiver carimbo, pode bater aqui nessa região, o carimbo. O carimbo não é obrigatório, porque o terapeuta floral não tem a obrigação de ter credenciamento. É uma profissão até neste momento, né? Estamos em setembro de 2020, reconhecida como profissão, porém não regulamentada, ou seja, não há uma obrigatoriedade de certas regras. É opcional. Então, o carimbo ele é opcional. Se você tiver o carimbo, você pode colocar aqui, colocar a sua assinatura e a data. Se você não tiver o carimbo, não se preocupe, coloque simplesmente a sua assinatura e a data. Está bem claro, pessoal? Eu vou dar um outro exemplo. Por exemplo, se fosse uma criança. Eu cheguei à conclusão de que a criança precisa somente do empatins. Olha, empatins. Essa criança irá tomar 3 gotas, 3 vezes ao dia. Aqui. Vou recomendar com um frasco de 30 ml, porque ela não precisa da mesma quantidade que o adulto. E coloquei diluição em vinagre de maçã a 10%. Pronto. Eu fiz, então, o mesmo processo para uma criança. Eu adaptei aqui as gotas, adaptei o tamanho do vidro, adaptei a diluição. Como já está em vinagre de maçã, está certinho, não preciso mudar. Ah, professora, mas eu só posso recomendar um floral para criança? Não, eu só estou dando um exemplo. Para criança vale a mesma regra, de 1 a 6 florais. Se precisar incluir o resco mais 5 florais. Ou o resco e mais 1, ou eu posso não recomendar o resco e recomendar 2, 3, 4 e assim por diante. Eu espero que tenha ficado bastante claro o entendimento deste campo aqui, certo, pessoal? Por isso que eu estou repetindo, né? Que o resco ele conta só uma vez, que eu posso associar outros florais ao resco, eu posso não utilizar o resco e só utilizar outros florais,
Eu posso utilizar somente um floral, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, até 6, certo? E eu vou adaptar aqui a quantidade que você toma, o tamanho do frasco, a diluição e a porcentagem de acordo com a pessoa. Ah, professora, eu não quero fazer diluição em vinagre nada, quero só em água. Então, aqui eu colocaria diluição em água mineral. Somente isso. Ciente de que em água o prazo de validade é bem mais curto. Certo, pessoal? Eu espero que dessa forma tenha ficado bastante clara como é feita a recomendação. E eu volto então em uma próxima aula. Até mais!